Todo santo dia, sem ninguém perceber, ela fazia o mesmo gesto. Servia um prato quente para um menino que mal abria a boca. Sem cobrar, sem perguntar o nome, sem esperar um obrigado em voz alta. Era só um olhar rápido dele, um aceno quase imperceptível, e o prato desaparecia devagar. Ninguém no dinner comentava, ninguém questionava. Até que certa manhã de sábado, o sino da porta tocou diferente. Um homem entrou, olhou ao redor com olhos cansados e urgentes e parou ao ver a mesa 7. Ele viu o filho comendo em silêncio. Viu a garçonete servindo com o mesmo cuidado de sempre. E entendeu, num instante, tudo o que estava acontecendo ali há meses. Fique até o final, porque essa história simples, feita de gestos pequenos e silêncios cheios de significado, vai te mostrar que bondade não precisa de palavras para mudar vidas. E que às vezes, o que a gente faz escondido é exatamente o que alguém mais precisava para voltar a acreditar no mundo. O nome dela era Ana. Ela tinha 32 anos. Garçonete no diner da praça. Há quase 10 anos. Ela era solteira, mas em seu coração sonhava de ter uma família grande. Ela ajudava todo mês a família dela enviando uma parte do salário. Ana era daquelas pessoas que sorriam mesmo quando os pés doíam depois de 12 horas em pé ou quando o turno tinha que ser dobrado. Ela amava crianças, sempre brincava com os filhos dos clientes, dava balas, contava historinhas rápidas sobre um passarinho que viajava o mundo, fazia caretas engraçadas para tirar risadas dos mais tímidos. Mas havia algo que a tocava mais fundo: ver uma criança com fome. Ela mesma cresceu em casa humilde, onde o almoço era dividido em pratos pequenos e o pão, que era para o do dia seguinte, era guardado com cuidado. Ana lembrava bem da sensação de olhar para a panela vazia e ainda assim sentir que o mundo era bom, porque a mãe sempre encontrava um jeito de colocar algo na mesa. Por isso, quando via alguém pequeno olhando para os pratos alheios, com olhos tristes, não conseguia ignorar. Era como se cada criança faminta fosse um pedacinho dela mesma no passado. Não era pena, era reconhecimento. E reconhecimento, para Ana, virava ação. Um prato a mais, um sorriso a mais. Um lugar onde a criança se sentisse vista. Ela nunca contava para ninguém o quanto esses gestos a preenchiam. Guardava para si como um segredo doce. Porque, para Ana, ajudar não precisava de plateia. Bastava saber que, por alguns minutos, alguém não estava sozinho com a fome. O menino apareceu pela primeira vez numa tarde chuvosa. Ele tinha uns 9 anos e carregava uma mochila velha pendurada num ombro e calçava um tênis gastos que deixava marcas no chão. Ele puxou a cadeira e se sentou na mesa 7, no canto mais escondido, onde a luz da janela batia bem fraca. Ele pediu só um copo d'água, voz baixa quase sumindo no barulho do diner. Ana, com um olhar de amor, entendeu que ele estava com fome. Ela trouxe a água e, sem dizer nada, colocou ao lado dele um prato de macarrão com molho de tomate e queijo ralado por cima. E disse para ele: "É sobra do almoço. Come antes que esfrie", falou com naturalidade, como se fosse rotina. Ele olhou para o prato por um segundo longo, depois para ela, e assentiu, devagar. Comeu em silêncio absoluto, sem barulho de talheres, sem erguer os olhos por muito tempo. No dia seguinte, ele voltou e se sentou na mesma mesa, e a mesma água foi pedida. E Ana trouxe o prato de novo, sem registrar no caixa, sem olhar para os lados para ver se alguém notava. Era como se o mundo inteiro soubesse que aquele momento era só deles. Os outros funcionários percebiam, claro, um ou outro cochichava. De novo o moleque, mas ninguém interferia. O gerente, seu Jorge, passava e só dava um aceno discreto para Ana, como quem aprova sem precisar falar. Ela começou a preparar porções menores, mas sempre nutritivas.
arroz com ovo frito e tomate, feijão com pedaços de linguiça, sopa quente com macarrão para os dias de frio mais cortante. Às vezes deixava um suco de laranja natural que sobrava do café da manhã, ou uma maçã vermelha cortada em gomos. O menino comia tudo, devagar, como se cada garfada fosse uma conquista. Nunca deixava resto. Sempre limpava o prato com o pão que ela colocava ao lado. Antes de ir embora, ele colocava as moedas exatas na mesa, menos o suficiente, só para água menos, e saía sem olhar para trás. Ana ficava olhando pela janela até eles aparecer na esquina. Depois, ela limpava a mesa devagar, guardando o cheiro de comida quente e o silêncio dele como um segredo bom no peito. Para ela, não era caridade. Era um acordo sem palavras. Enquanto ele viesse, haveria um prato quente esperando. E enquanto houvesse prato quente, ele voltaria. Um gesto pequeno e simples, mais cheios de cuidado com o tempo. Ana começou a perceber sinais que ninguém mais parecia notar. O menino chegava mais cedo em alguns dias, como se precisasse sair de casa antes do normal. Às vezes trazia um casaco fino para o frio que entrava, as mangas curtas, deixando os pulsos expostos ao vento gelado. Outras vezes, as unhas estavam sujas de terra, o cabelo mais desgrenhado que o habitual, como se não tivesse pente nem espelho em casa. Ele nunca reclamava, nunca pedia mais, só sentava, comia devagar e ia embora. Mas Ana via o jeito que ele se encolhia quando alguém passava perto demais da mesa, como se esperasse ser notado de forma ruim. Uma vez, ele derrubou o copo de suco por acidente. O líquido laranja se espalhou pela mesa. Ana correu com um pano, mas antes que ela chegasse, o menino se encolheu na cadeira, os ombros subindo até as orelhas, os olhos baixos, como quem espera uma bronca. Ela parou, falou baixo e disse calma: "Tá tudo bem. Acidentes acontecem. Deixa que eu limpo." Ele relaxou devagar, mas o corpo ainda tremia um pouco. Ana começou a deixar bilhetinhos discretos dobrados debaixo do prato. "Você é bem-vindo aqui, sempre. Se precisar de mais, é só pedir." Ele nunca respondia com palavras, mas guardava os papéis na mochila com cuidado, como se fossem tesouros. Aqueles pequenos detalhes pesavam no peito dela. Não era pena menos. Era uma inquietação de quem sabe que uma criança não deveria carregar tanto silêncio sozinho. Ana não forçava a conversa, não perguntava nada que pudesse assustá-lo. Só observava. À noite, quando fechava o dinner, ficava pensando nele na mesa vazia, imaginando-se em casa havia alguém que o esperava com o mesmo carinho que ela tentava colocar num prato quente. Depois de meses, Ana arriscou mais. Sentava 1 minuto na cadeira ao lado, quando o movimento permitia. "Você tá gostando da comida de hoje?" perguntou Ana. "Você quer mais queijo?" Um sorriso tímido aparecia, quase invisível, mas suficiente para iluminar o rosto dela. Um dia, ele sussurrou: "Obrigado." Foi a primeira palavra. Ana sentiu o coração aquecer como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Agora ele que estava deixando o desenho para ela. Ana começou a guardar desenhos que ele deixava na mesa para ela. Um sol amarelo grande, uma casa com fumaça na chaminé, uma mulher de avental servindo um prato. Ela guardava todos no bolso do uniforme, como tesouros. Em outra manhã, Gabriel chegou com um bloquinho pequeno na mão. Sem dizer nada, desenhou enquanto comia. Quando terminou, empurrou o papel para o lado dela. Era ela mesma. Cabelo preso, de avental, com um sorriso grande, e ao lado, um menino pequeno, segurando a mão dela. Ana leu em voz baixa o que estava escrito em letra infantil trêmula: "Melhor lugar." Ela dobrou o desenho com cuidado, colocou no peito e sussurrou para si mesma: "Você nem imagina o quanto esse lugar também é melhor por causa de você." Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que não estava só cuidando, estava sendo cuidada de volta, mesmo que fosse em silêncio. A partir daquele dia, ela passou a deixar um copo de chocolate quente nos dias mais frios,
só para ver os olhos dele brilharem um pouquinho mais. Era como se aos poucos o menino quieto estivesse voltando a ser criança. E Ana voltando a acreditar que ainda podia fazer diferença na vida de alguém. Certa manhã de sábado, o sino da porta tocou mais alto que o normal. Um homem entrou. Ele tinha uns 40 anos. A barba estava grande, os olhos vermelhos de noites mal dormidas e preocupações acumuladas. Pediu um café preto na voz rouca, mas não sentou no balcão. Ficou parado, olhando ao redor como quem procura algo urgente. Seus olhos pararam na mesa 7. Gabriel estava lá, comendo devagar o macarrão com queijo que Ana havia colocado sem ele pedir. O homem respirou fundo, como se tomasse coragem, e caminhou devagar até a mesa. Ana, que limpava o balcão, congelou com o pano na mão. Sentiu o ar mudar. O homem puxou a cadeira em frente ao menino com cuidado, com medo. Sentou, com a voz baixa, tremendo um pouco. Perguntou: Gabriel, por que você vem aqui todo dia sem me contar? O menino ergueu os olhos devagar. O garfo parou no ar. Reconheceu o pai imediatamente. As lágrimas vieram instantâneas, silenciosas no começo, depois em soluços contidos que ele tentava engolir. O pai estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, como se temesse ser rejeitado. Eu vi os desenhos dentro da sua mochila. Filho, por que você vem aqui todo dia? Vi a moça te dando comida. Eu trabalho turnos duplos, Gabriel. Achei que você ficava na escola até tarde e que lá eles te davam comida. Não sabia que você estava com fome em casa. Não sabia que você precisava vir para comer aqui. Ana sentiu o peito apertar. Deixou o pano cair. Caminhou devagar até perto da mesa. Sem interferir, só observando. O pai continuou: Eu falei com você, mas eu estou aqui agora. Gabriel olhou para o pai, depois para Ana. Então, no impulso, se levantou da cadeira e correu para os braços do pai. O abraço foi apertado, desajeitado no começo, depois forte, como se os dois tentassem recuperar anos perdidos em segundos. O pai se virou para Ana, voz embargada e rouca de emoção: Senhora, eu sou o pai dele. Meu nome é Marcos. Sou motorista de caminhão, viúvo há 3 anos. A mãe dele faleceu. Desde então, eu corro o dia inteiro para pagar as contas, mas não vi que meu menino estava passando fome dentro de casa. Eu achava que ele comia na cantina da escola. Eu falhei feio. Ana sentiu os olhos lacrimejarem instantaneamente. Balançou a cabeça devagar. Você não falhou. Você está aqui agora. Isso já é muito... Gabriel, ainda abraçado ao pai, olhou para Ana com uma mistura de gratidão e medo de perder aquele refúgio. Sussurrou alto o suficiente para os dois ouvirem: Ela nunca me deixou com fome, pai. Ela sempre sorria para mim. Sempre deixava mais queijo e chocolate quente quando fazia frio. Ela me tratava como se eu fosse importante. Marcos apertou o filho contra o peito. Depois estendeu a mão livre para Ana. Apertou firme, como quem segura uma âncora. Você não salvou só o estômago dele. Salvou o orgulho dele. Salvou a confiança que ele tinha perdido. Eu não sei como agradecer, mas eu juro que vou cuidar melhor dele. Vou arrumar um jeito de ter mais tempo com meu filho agora. Ana sorriu entre lágrimas, limpando o rosto com a manga do avental. Não precisa agradecer com palavras. Só eu, vendo ele sorrir mais. Isso já paga tudo. Marcos respirou fundo, olhando para o filho e depois para Ana. Se me permitir, eu gostaria de vir aqui mais vezes. Não como cliente, como alguém que deve muito a você. E talvez, como amigo. Gabriel soltou o pai devagar, correu até Ana e a abraçou pela cintura com força. Pela primeira vez, ele falou mais alto: Você é a melhor pessoa que eu conheço. Ana se abaixou, beijou o topo da cabeça dele e sussurrou: E você é o menino mais corajoso que já conheci. Naquele momento, dentro do diner barulhento, formou-se um silêncio sagrado entre os três, como se o mundo lá fora tivesse parado por um instante para deixar aquele abraço triplo acontecer. Hoje,
Gabriel não vem mais sozinho ao dinner. Ele chega de mãos dadas com o pai, pedem 3 pratos e se senta na mesa 7 e pede um macarrão com queijo extra que Ana sabe que ele gosta. Nos intervalos, Ana senta com eles, tira o avental por um momento e vira parte da conversa. Gabriel fala alto agora, conta da escola, mostra os desenhos que faz na aula de artes. Marcos conseguiu um emprego fixo como motorista de van escolar em um horário que permite ele estar em casa à tarde. Foi uma indicação de um cliente fiel do diner que Ana apresentou discretamente, sem nunca cobrar nada em troca. Ele diz que foi o primeiro emprego em anos que não o deixou exausto ao chegar em casa. Ana continua no diner, mas agora com turnos mais leves. O dono, seu Jorge, aumentou o salário dela depois que soube da história. Ele disse: "Você merece mais que gorjetas, menina." Nos fins de semana, Ana vai à casa deles. Cozinha junto com Marcos. Ensina Gabriel a fazer bolo de chocolate. E quando ele lambuza o rosto de chocolate, ela ri com ele. Gabriel guarda todos os bilhetinhos que Ana deixava nos pratos. Colou eles num caderno especial que chama de O Livro da Tia Ana. Ele mostra para os amigos da escola: "Minha tia é a melhor cozinheira do mundo." Ana chora toda vez que ouve isso, mas de um jeito bom, daqueles que lavam a alma. Um domingo à tarde, os 3 estavam no parque perto do diner. Gabriel correu na grama, gritando de alegria. Marcos sentou ao lado de Ana, num banco. Olhou para ela e disse, baixo: "Você não só alimentou meu filho, você me lembrou que ainda dá para ser pai de verdade. Obrigado por não desistir dele e por não desistir de mim, mesmo sem me conhecer." Ana segurou a mão dele por um segundo. Sorriu. "Eu não fiz nada que qualquer um com coração não faria, mas fico feliz que o coração de vocês dois esteja batendo mais forte agora." Gabriel voltou correndo, suado e feliz. Pulou no colo dos dois ao mesmo tempo. "Vocês são minha família agora", gritou, sem medo de dizer em voz alta. Ana sempre diz para quem pergunta: às vezes a gente acha que não pode mudar o mundo, mas um prato quente, um sorriso e um lugar seguro muda o mundo de uma pessoa. E quando essa pessoa muda, o mundo muda junto. Marcos completa, olhando para o filho: "Você não salvou só o estômago dele. Salvou o orgulho dele, salvou a confiança que ele tinha perdido, salvou o nosso futuro. Um gesto pequeno, feito em segredo e sem esperar aplausos, pode reacender uma família inteira. Bondade não precisa de holofote, precisa só de coração aberto e de alguém disposto a ver o outro de verdade. Você já fez algo assim por alguém, sem esperar nada em troca? Já recebeu um gesto que mudou seu dia, sua semana, sua vida? Se essa história tocou você, compartilhe com quem precisa lembrar que o bem ainda circula em silêncio. E se inscreva no canal. Mas só se você acredita que um simples ato de carinho pode curar o que está quebrado.